Slides. Vamos abrir a palavra em 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo de número 2. Estou procurando o Boanerges, mas acho que ele não veio, né? Não. Paulo, se me ajuda, então, com o microfone. Eu vou pedir para o André fazer uma oração a Deus, para nós darmos início à nossa EBD. Nosso tema hoje, meus irmãos, é das boas obras. Confissão de Fé de Westminster, capítulo 16. Nós vamos falar sobre as boas obras. Querido Deus misericordioso, vamos abrir a Tua Palavra, ler a Tua Palavra, e por isso pedimos aqui a presença do Consolador, do Espírito da Verdade, do Espírito Santo, para que tenhamos entendimento dela. Sim. Obrigado por todas as bênçãos que tem nos dado, sem nós merecermos. É assim que oramos, pedindo que possamos viver na Tua presença, debaixo da sua santa autoridade, e sempre para a sua honra e glória. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, vou fazer aqui uma introdução para que os irmãos possam entender a linha de raciocínio que nós estaremos usando nessa manhã. Antes de nós lermos aqui 2 Timóteo, capítulo de número 2, a Bíblia vai tratar sobre um tema que nós já tratamos aqui em outros momentos, que é o tema da união com Cristo. Ok, meus irmãos? É o tema da união com Cristo. Hoje o nosso tema é das boas obras, ok? Mas o tema da união com Cristo. A Bíblia vai dizer o seguinte, que a nossa salvação, ela se dá por causa da nossa união com Cristo. Qual é o grande momento assim em que nós celebramos a nossa união com Cristo? A Santa Ceia. A Santa Ceia é o grande momento, né? Tanto o batismo quanto a Santa Ceia. Mas na Santa Ceia nós comemos o pão, que representa o corpo de Cristo, e bebemos o cálice, que representa o seu sangue. Então imagine, né? Comer o corpo de Cristo, beber o sangue de Cristo. O que isso significa, né? Significa que a vida de Cristo, ela está em nós. Significa que nós estamos em união com Ele. Então, isso é que é comer o corpo de Cristo, beber o sangue de Cristo. Alguns irmãos sabem disso. No primeiro século, os cristãos, eles até foram acusados de canibalismo. Por quê? Porque a Santa Ceia era celebrada a portas fechadas, só os crentes participavam da Santa Ceia, e o pessoal ficava de fora, né, a orelha na porta, né, na janela, e ouvia o ministro falar, isto é o meu corpo, comei dele todos, né, isto é o meu sangue, bebei dele todos. Então, imaginava-se que dentro onde a congregação estavam comendo ali verdadeiro corpo e verdadeiro sangue. Mas não é isso, né? O pão, ele aponta para o corpo e o cálice aponta para o sangue. E o fato é, nós estamos em união com Cristo. Amém, igreja? Nós estamos em união com Cristo. E Cristo, ele é o nosso mediador. Então, qual é o raciocínio da confissão de fé? O raciocínio da confissão de fé vai ser esse daqui, que as nossas boas obras, elas são aceitas por Deus, porque nós estamos em união com Cristo. Aqueles que não estão em união com Cristo, Deus não aceita as boas obras deles. Porque todas as nossas boas obras, elas são manchadas pelo pecado. Então é em união com Cristo que as nossas boas obras, elas são purificadas por Deus e são aceitas por Deus. Agora veja aí, 1 Timóteo, capítulo de número 2.
1 Timóteo capítulo de número 2, diz assim, a partir do versículo de número 1. Antes de tudo, peço que façam súplicas e orações, intercessões, ações de graças em favor de todas as pessoas, orem em favor dos reis, de todos que exercem autoridade, para que viva a vida mansa e tranquila, com toda a piedade e respeito, isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Então, Paulo vai dizer a Timóteo, Timóteo, há um só Deus e um só mediador. Então, a Bíblia ela é clara, ela é enfática nesse ponto. Há um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo resgate por todos, testemunho que deve se dar em tempos oportunos. Então, por que há um só mediador? Porque somente ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Isso significa o seguinte, Deus, ele não aceita as boas obras dos homens, aplicando isso às boas obras, como nós veremos, Deus não aceita as boas obras dos homens se não forem mediadas por Cristo Jesus. Ok? Então nós não podemos negar que as pessoas, elas fazem boas obras, porque elas fazem boas obras. Mas o fato é, essas boas obras, elas são aceitas por Deus? Elas não são aceitas por Deus. Por quê? Porque não são feitas segundo a mediação correta, que é a mediação de Cristo Jesus. Então veja só que interessante, né? Quando nós falamos, por exemplo, quando nós vemos lá o primeiro culto registrado, sabemos que esse não foi o primeiro culto, mas o primeiro culto registrado foi prestado por quem? Caim e Abel. A Bíblia diz que os dois trouxeram o melhor deles, o melhor que eles tinham. Só que Deus rejeitou a oferta de Caim e aceitou a oferta de Abel. Por quê? Porque a oferta de Caim não foi feita segundo a orientação de Deus. Os irmãos estão compreendendo? Então, Caim fez uma boa obra? Fez uma boa obra. Mas ela não foi aceita por Deus porque não foi feita segundo aquilo que Deus requeria. Quando nós falamos de boas obras, antes de entrar no texto, né, propriamente da confissão de fé, quando nós falamos de boas obras é um tema amplo, ok, meus irmãos? Porque talvez alguém possa assim pensar, boas obras, né? Boas obras é fazer cesta básica e entregar para quem precisa. Ok, isso é boa obra. Boa obra é dar ofertas para entidades carentes. Isso é boa obra, com certeza isso é boa obra. É necessário fazer isso. Mas boas obras abrange muito mais. Quando os teólogos da confissão de fé falaram sobre boas obras, eles estavam falando, por exemplo, além dessas coisas que eu citei, né, caridade, além de caridade, boas obras inclui também o culto. Boas obras inclui obediência aos mandamentos de Deus. Então, por exemplo, quando alguém fala a verdade, não mente, aquilo é uma boa obra. Os irmãos estão compreendendo? O filho que honra o pai e a mãe, isso é uma boa obra. Não é caridade, mas é boa obra. Então, boas obras é um tema abrangente, né? Abrangente não só segundo a visão dos teólogos da confissão de fé, mas abrangente segundo as Escrituras. Então, vamos lá. Vou pedir para os meninos passarem aí o slide. Esse é o primeiro parágrafo da confissão de fé a respeito das boas obras. Então vamos lá, né? Boas obras. Boas obras, biblicamente falando, porque alguém pode ter uma definição diferente de boas obras, dessa que vamos passar aqui nessa manhã, mas biblicamente falando, boas obras são somente aquelas coisas que Deus ordena em sua
palavra. Então, quando nós pensamos de boas obras, biblicamente falando, nós pensamos nas coisas que Deus ordena na sua palavra. E são muitas coisas que Deus ordena na sua palavra. Os 2 grandes mandamentos são amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Então, todas as vezes que nós demonstramos amor ao próximo como a nós mesmos, nós estamos praticando boas obras, né? A Bíblia vai exigir também completa obediência aos mandamentos de Deus. Vamos abrir só num texto aí, Hebreus capítulo 13, versículo 21. Hebreus capítulo de número 13. Versículo de número 21. Vai dizer o seguinte: aperfeiçoe vocês em todo o bem, para que possam fazer a vontade dEle, que Ele opere em vós o que é agradável diante dEle, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Então a perfeição aqui para todo bem, ou seja, para a prática de toda boa obra, para fazer a vontade de Deus. Isso deve ser feito como? Por meio da mediação de Cristo Jesus. Então, boas obras são aquelas que Deus ordena, né? Aquelas que Ele orienta em sua palavra. Eu acho que eu estou com uma versão aqui diferente da versão dos irmãos. Sim. Eu vou pedir para alguém pegar uma Bíblia lá no fundo para mim, então uma outra Bíblia. Essa Bíblia aqui é uma Bíblia que eu uso ali na minha sala? Pode ser. Eu acabei me esquecendo que ela é uma versão diferente. Obrigado, meu irmão. Então, continuando ali, as boas obras, né, não as que sem autoridade dela, né, ou sem autoridade da palavra, são aconselhadas pelos homens movidos de um zelo cego, ou sob qualquer outro pretexto de boa intenção. Isso aqui quer dizer o seguinte: às vezes os homens eles vão orientar alguma coisa, alguma prática de boas obras, mas que não está de acordo com a palavra de Deus. É boa intenção, mas não está de acordo com a palavra. Por exemplo, vamos fazer caridade, mas para que essa caridade angarie perdão para os nossos pecados. É boa obra, mas não está de acordo com a palavra de Deus. Por quê? Porque boa obra não traz perdão de pecados. Vamos fazer uma caridade, mas em nome do padroeiro tal, ou em nome do santo tal. Os irmãos estão compreendendo? Isso é orientado pela palavra de Deus? Não, não é orientado pela palavra de Deus. Então é uma prática de boa obra que Deus, Ele não aceita. Por quê? Para Deus aceitar as boas obras, é preciso que elas sejam feitas pelo mediador correto, que é Jesus Cristo, e orientadas pela palavra de Deus. Então veja ali, Mateus capítulo 15, versículo 9. Quem achar pode ler, viu, meus irmãos? Mateus capítulo 15, verso 9. Olha só, né? Ali Deus está dizendo assim, vocês em vão me adoram. Por quê? Porque a adoração de vocês, ela é carregada por doutrinas, né, ou por ensinamentos que são preceitos de homem, não procede da palavra de Deus. Então, o culto é uma boa obra, como o culto de Caim, é uma boa obra, mas Deus aceitou o culto de Caim? Não, porque não era orientado por Deus. Então, toda boa obra, para ela ser aceita por Deus, ela precisa ser feita segundo a direção da palavra do Senhor.
Aí vamos pensar da seguinte maneira: aquelas pessoas que fazem caridade, elas estão fazendo, mas não fazem segundo as Escrituras, elas estão fazendo boas obras? Sim, elas estão fazendo boas obras. É bom o que elas estão fazendo? Sim, é bom o que elas estão fazendo. Vai abençoar pessoas que precisam? Sim, vai abençoar pessoas que precisam. São boas obras aceitas por Deus? Não, porque não são feitas segundo a palavra de Deus. Ainda que o próprio Deus vai considerar como boas obras, mas elas não são aceitas porque não são feitas pelo mediador correto, nem na intenção correta, e não são orientadas pela palavra de Deus. Então, para essas boas obras, tem o sim e tem o não. Ok, meus irmãos? Alguém quer comentar alguma coisa aqui? Sim. Deus ouviu as orações e viu as boas obras que ele fazia. Isso vai se dizer várias vezes lá no texto, né? Então, o próprio Deus, como eu disse, ele considera as boas obras, né? Ele viu ali o que Cornélio fazia. Embora a gente entenda que Cornélio, ele já tinha um entendimento das Escrituras, porque ele caminhava com o povo judeu, mas ele não tinha ainda um entendimento claro, porque quando ele vê Pedro, ele faz o quê? Se prostra ali para adorar o apóstolo, né? Mas as boas obras dele, elas não eram aceitas por Deus no sentido de terem um mediador correto e nem, vamos dizer assim, glorificarem a Deus. Por quê? Porque ele ainda precisava ouvir as Escrituras e ser salvo. Por isso Deus enviou lá o apóstolo Pedro, né, para pregar a Cornélio. Então, como eu disse, para essas boas obras, para as boas obras dos ímpios, tem o sim e tem o não. Tem o sim porque são boas obras? São. São aceitas por Deus? Não. Tem mais coisas, eu acho que vai ficar mais claro nos outros parágrafos, isso que nós estamos falando aqui. Próximo slide. Pedir para o pessoal passar aí para o 2. As boas obras, feitas em obediência aos mandamentos de Deus, são o fruto e as evidências de uma fé viva e verdadeira. Então vamos abrir lá em Tiago capítulo 2. Tiago. Capítulo de número 2. A questão das boas obras, meus irmãos, é uma questão bem discutida. Por quê? Porque praticamente todas as religiões, elas vão dizer que a salvação, ela é por obras ou está ligada às obras. Só que nós cremos que a salvação, ela é pela graça, ela é incondicional. Agora veja só, o cristão, ele deve fazer boas obras? Sim. Uma maneira simples de explicar isso é: nós fazemos boas obras não para sermos salvos, mas porque fomos salvos. Então, olha ali para o slide. As boas obras, em obediência aos mandamentos de Deus, são fruto e evidência de uma fé viva e verdadeira. Então, se você tem uma fé viva, essa fé, ela é como uma árvore que vai produzir frutos. Frutos do quê? De boas obras. Se a sua fé é viva e verdadeira, ela vai produzir frutos. Agora, se a fé ela é uma fé falsa, ela não vai produzir frutos. Vai ser só apenas palavras. Então, a Bíblia vai mostrar o seguinte, que os verdadeiros crentes vão fazer boas obras, com as intenções corretas. Não vamos fazer obras
obras para expiação de pecados, não vamos fazer obras para ganhar tijolinhos no céu para a nossa salvação. Não, nós vamos fazer boas obras porque é da vontade de Deus, porque Deus ordena amar ao próximo como a si mesmo. Os irmãos estão compreendendo? É como a questão do dízimo, né? Algumas igrejas vão dizer o seguinte: você tem que dar o dízimo para você prosperar, você tem que dar o dízimo para isso, para aquilo. Não, meus irmãos. Você dá o dízimo para a manutenção da obra de Deus. A obra de Deus tem que ser mantida. Você tem um prédio, você tem pessoas que trabalham na igreja, você tem o secretário, você tem o zelador, você tem o pastor, você tem os missionários. Então, o dízimo é para a manutenção da obra de Deus. Deus vai recompensar, Ele vai abençoar o dizimista? Ele vai abençoar. Ele vai, vamos dizer assim, prosperar. Mas Ele pode prosperar e pode não prosperar, se Ele quiser provar. Então isso é da vontade de Deus. Então nós devemos fazer a coisa certa com a intenção certa. E nós fazemos, tudo que nós fazemos confiados em Cristo. Pela mediação de Cristo. A nossa confiança é em Cristo. Os irmãos estão compreendendo? E a nossa salvação, ela é pela graça. Então veja ali, Tiago capítulo 2, versículo 18, vai dizer assim: alguém vai dizer, mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Verso 22. Vê como a fé operava juntamente com as obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, né? Ou seja, aqueles que têm verdadeira fé, essa fé ela vai se evidenciar em obras. Aí a gente tem, por exemplo, o caso de Abraão. Abraão, ele tinha fé? Tinha. Como é que a fé de Abraão se mostrou verdadeira? Em obediência a Deus. Ele obedecia aos mandamentos de Deus. Então a obediência de Abraão provou que a fé dele era uma fé viva e verdadeira. Sim. Para concluir, a gente vai entendendo, dá uma confusão, mas não é confusão. Então a gente fica com a mente voltada para isso. A gente vai entendendo que a partir da fé é que se faz as boas obras. Agora, não é isso que o pastor está explicando? A partir da fé. Sim, agora, o caso do dízimo, por exemplo. Dízimo é uma obediência. Sim. Você estando obedecendo, certamente Deus vai prosperar a vida do camarada. Sim. Sim. Só que essa prosperidade, biblicamente, ela pode vir de várias maneiras, né? Mas vamos pensar o seguinte: as boas obras, biblicamente falando, que é o nosso caso aqui, elas são boas obras do quê? De obediência a Deus. A gente deve obedecer confiado no mediador. Amém? Amém, meus irmãos? Os irmãos estão compreendendo? Tá. Qual é o problema dos não crentes? Eles fazem boas obras? Fazem. Eles fazem sob a mediação correta? Não. Fazem com a intenção correta? Não, porque não tem o mediador correto e não tem a orientação da palavra de Deus. Então veja ali, 1 Pedro capítulo 2, verso 9. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Aqui um tipo de boas obras que ele vai citar é a proclamação do Evangelho. Como eu disse, boas obras têm um sentido amplo na palavra de Deus. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de... Então, esse a fim de mostra o porquê Deus fez de nós, né, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, é um povo escolhido, levantado por Deus para um
para um fim. E sempre que nós agimos em obediência a esse fim, nós estamos, então, mostrando que a nossa fé, ela é uma fé viva e verdadeira. Os irmãos estão compreendendo? Ok. Próximo slide. Através das boas obras, os crentes. A importância das boas obras para nós, né? Então, temos ali alguns pontinhos. Através das boas obras, os crentes manifestam a sua gratidão. Então, quando nós realizamos alguma boa obra, nós estamos fazendo o quê? Agindo em gratidão àquilo que Deus fez por nós, enviando seu Filho a morrer na cruz pelos nossos pecados para a nossa salvação. Amém, igreja? Então, as boas obras, elas manifestam a nossa gratidão. A Bíblia vai falar sobre ações de graças. O que é uma ação de graça, né? Ação de graça é quando você faz algo em gratidão àquilo que Deus fez por você. E o que Deus mais requer da igreja é como ação de graça ou como manifestação da gratidão. Obediência às Escrituras. Nós poderíamos pegar vários textos, né, que falam sobre isso, mas, por exemplo, Romanos capítulo de número 5 vai falar sobre que antes nós éramos escravos do pecado e entregávamos a nossa vida a servir o pecado. Mas agora nós fomos justificados, perdoados. Então nós fazemos o quê? Entregamos a nossa vida para um fruto de justiça, que é a santificação. Então, esse entregar a vida à santidade é o quê? É uma obra de gratidão. Como eu agradeço a Cristo, eu louvo, como eu posso agradecer a Cristo por tudo que Ele fez por mim? Vivendo uma vida de santidade. As boas obras, elas também robustecem ou fortalecem a nossa confiança em Deus. Vamos ver lá, 1 João capítulo de número 2. 1 João capítulo 2. João capítulo 2, a partir do verso 3. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Verso de número 5. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Então, quando você obedece a Deus e pratica as boas obras segundo a vontade de Deus, a sua confiança em Deus, ela faz o quê? Se robustece, né? Se fortalece. As boas obras, elas também edificam os irmãos. Vamos ver lá, não está aí no slide. Judas capítulo 1, só tem capítulo 1 em Judas, né? Versos 20 e 21. Judas, versos 20 e 21. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então, as boas obras, elas edificam, né, os irmãos, elas fortalecem os irmãos. As boas obras fazem com que não somente nós cresçamos, mas faz com que a igreja cresça também. Um texto que vai falar muito sobre isso é 1 Coríntios capítulo 12, que vai falar sobre os dons. Os dons, eles não são apenas para edificação pessoal,
Os dons, eles são para a edificação da igreja de Cristo. Então, a obediência, a prática das boas obras nesse sentido, faz com que a igreja ela seja edificada. Ok, meus irmãos? Até aqui, alguém quer falar algo? As boas obras adornam a pregação do Evangelho, né, ou a profissão do Evangelho. 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4. Versículo de número 12. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então, Timóteo era um jovem pastor e ali uma sociedade dirigida por anciãos. Timóteo era jovem, poderia ser desprezado por causa disso, né? Por ser jovem. Como ele poderia adornar o seu ministério? Ali o texto fala, no procedimento, na prática do amor, na fé e na prática da pureza. Então, as boas obras, elas adornam a profissão do Evangelho. Imagine, meus irmãos, se cada um de nós procurasse se tornar padrão para os incrédulos, na palavra, no procedimento, que é na conduta, no amor, na fé e na pureza. Certamente o Evangelho seria adornado, não seria? Porque o Evangelho é o seguinte, ou nós trazemos glória para o Evangelho, ou nós trazemos inglória para o Evangelho. As boas obras também tapam a boca aos adversários. 1 Pedro, capítulo de número 2. Primeira epístola de Pedro, capítulo de número 2. Nós vamos ler o verso 12 e o verso de número 15. Vamos ler do 12 até o 15. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, dos descrentes, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor daqueles que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Então, os cristãos, eles precisam praticar boas obras, eles precisam viver em boas obras, especialmente as boas obras de obediência a Deus. Por quê? Porque o mundo está olhando para nós. E quando nós saímos das Escrituras, eles nos apontam, né? Mas quando nós vivemos segundo as Escrituras, Deus, ele é exaltado, ele é glorificado. E as boas obras, elas glorificam a Deus. 1 Pedro, capítulo 2, verso de número 12, nós acabamos de ler. Para que observando-vos, a última linha ali do verso de número 12, para que observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. A gente não sabe como vai ser isso, mas o fato é que as nossas boas obras levarão a glória de Deus, especialmente no dia de Cristo, no dia da visitação. Ok, meus irmãos? Então, as boas obras dos crentes manifestam a sua gratidão, robustecem a nossa confiança em Deus, edificam a igreja, adornam a profissão do Evangelho, tapam a boca aos adversários e glorificam a Deus. Então, a gente precisa sair daqui dessa escola dominical, né?
para praticando boas obras. Obedecendo aos mandamentos de Deus. Eu me lembro de um professor que estava aconselhando uma família, e a família estava muito preocupada com algumas coisas, né? Especialmente com a forma como as pessoas veriam a situação. E eu lembro daquele professor orientando o seguinte: olha, a nossa primeira preocupação deve ser com a glória de Deus. É por isso que a gente deve obedecer a palavra. A gente obedece a palavra em confiança a Deus. E sempre que nós obedecemos a palavra, nós estamos praticando boas obras, segundo a palavra de Deus. Os irmãos estão compreendendo? Então eu quero enfatizar isso, né? Boa obra é caridade? Sim, caridade é boa obra, mas nas Escrituras boa obra vai além de caridade, né? É obedecer toda a palavra de Deus. Acho que levantou a mão aí, Ricardo? Não? Estava só esticando o corpo. Próximo slide. Os crentes são feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras. Efésios capítulo 2, verso de número 10. Efésios capítulo 2. É muito interessante esse versículo, porque ele abrange praticamente tudo que nós ensinamos até aqui. Efésios 2, verso 10. Pois somos feitura dele. Aqui, meus irmãos, essa frase, pois somos feitura dele, aponta para a regeneração. Isso significa o seguinte: quando nós nos tornamos crentes pela obra do Espírito Santo na nossa vida, nós nascemos de novo. Lembra o que Jesus disse para Nicodemos? Necessário é nascer de novo. Jesus disse para Nicodemos: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Então, Deus, Ele nos fez nascer de novo. A expressão que Paulo traz aqui é que Deus, Ele nos fez de novo. Ele novamente nos fez. Não fisicamente, mas espiritualmente. Então, nós somos feitura, nós somos criados. Amém, meus irmãos? Criados de novo. Nós somos nova criação. Essa nova criação agora ela é em Cristo. Essa expressão em Cristo é o que eu citei no começo do nosso estudo aqui, da nossa lição. Em Cristo é em união com Cristo. Porque antes nós fomos feitos por Deus, mas não em união com Cristo, mas agora Deus nos fez em união com Cristo. E nós fomos criados por quê? Para boas obras. Veja aí. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão já preparou para que andássemos nelas. Então, as boas obras que nós realizamos é sempre em união com Cristo. Nós somos novas criaturas. Que boas obras são essas? Boas obras de obediência a Deus, boas obras de pregação do Evangelho, boas obras também de caridade. O fato é que essas boas obras, elas manifestam que a nossa fé, ela é viva e verdadeira. E elas vão confirmando a nossa salvação. Por isso ele diz ali na continuação, né? A fim de que, tendo o seu fruto em santificação, tenham a vida eterna. Vamos ver lá, Romanos capítulo 6, verso 22. Romanos capítulo 6, versículo 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus. Os servos de Deus fazem a vontade de Deus, as boas obras de Deus. Tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna.
eterna. Próximo slide. A fonte do poder para a prática de boas obras. Acho que é o próximo slide. Habilitados pelo Espírito. Isso, habilitados pelo Espírito. Habilitados pelo Espírito. Esse slide ele vai nos mostrar o seguinte, que quem nos leva a fazer boas obras, quem nos habilita, quem nos capacita é o Espírito Santo. Então, a fim de que sejam para isso habilitados, ou seja, habilitados para boas obras, é necessário, além da graça que já receberam, uma influência positiva do mesmo Espírito Santo, para obrar neles o querer e o fazer segundo o seu beneplácito. Isso aí significa o seguinte, olha só, nós fomos criados em Cristo Jesus para boas obras. Mas a gente não quer fazer boas obras. Porque há uma luta dentro de nós, não é? A carne luta contra o espírito luta contra a carne. E a Bíblia fala que o espírito precisa prevalecer para que eu não faça o que eu quero, e sim o que Deus quer. Então o Espírito Santo, meus irmãos, ele age na vida do crente, ele habilita o crente, ele capacita o crente a fazer boas obras. O Espírito Santo, ele desperta o crente para a prática das boas obras. Então a gente viu aqui o reverendo Osni pedindo orações lá pelo seu trabalho. A questão é a seguinte, você vai mesmo orar por isso? Orar inclui boas obras, porque é obedecer a palavra de Deus. Você vai fazer isso? O Espírito Santo precisa te mover. Se o Espírito Santo não despertar, você não faz. Você senta na frente da TV, assiste lá 1 hora de TV. Você pega o celular, fica 2 horas no celular, mas não gasta 15 minutos de oração ou 5 minutos de oração pelos missionários em obediência à palavra de Deus. Quem nos habilita é o Espírito. Então veja ali, Filipenses capítulo 2. Nós precisamos dessa influência positiva do Espírito Santo. Mas nós podemos ser duros de coração. Filipenses capítulo 2, verso de número 13. Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Veja Filipenses capítulo 4, verso de número 13. Tudo posso naquele que me fortalece, né? Então, todos esses textos e outros textos vão mostrar a influência positiva do Espírito Santo em nossas vidas. Só que é o seguinte, o Espírito Santo nos influencia, só que somos nós que praticamos as boas obras. Então, a continuação do parágrafo diz assim, contudo, não devemos, por isso, tornar-se negligentes, como se não fôssemos obrigados a cumprir qualquer dever, senão quando movidos especialmente pelo Espírito. Mas devem esforçar-se por estimular a graça de Deus que há neles. Então, olha só, significa o seguinte isso. Tem crente que diz assim, pastor, não fui ontem no culto porque eu não estava com vontade. Irmão, se você for esperar ter vontade para você vir no culto, para você orar, para você ler a Bíblia, sabe o que você faz? Você não faz isso. Você nem ora, nem lê a Bíblia, nem vem no culto.
o Espírito Santo está agindo, ele está te influenciando, mas se você ficar esperando que apareça uma luz, um anjo do céu, os irmãos estão compreendendo? Não, existe uma coisa chamada disciplina. Disciplina espiritual. Do mesmo jeito que existe a disciplina para atividade física, ou a disciplina para o trabalho é uma disciplina, não é? Quem cuida da terra, tem uma família vindo aqui na nossa igreja que eles cuidam da terra. Então, o rapaz já me falou, pastor, tem que levantar todo dia tal hora, e tal hora eu tenho que mexer lá, porque se eu não mexer tal hora, depois não funciona. Então é o seguinte, você tem hora para levantar, você tem hora para fazer as coisas. É uma disciplina ao trabalho. E a vida espiritual também é uma disciplina. É preciso se disciplinar. Você precisa trabalhar também o despertamento na sua vida. O Espírito Santo já está em você. Paulo diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. O Espírito Santo já está em você, mas você precisa procurar ser cheio do Espírito Santo. É certo que há momentos que o Espírito Santo, ele age de maneira especial para estimular a igreja. Mas em momentos ordinários da vida, nós devemos sim, não sermos negligentes, como diz aí, mas devemos nos esforçar para estimular a graça de Deus que já está em nossas vidas. Próximo slide. Os que alcançam, pela sua obediência, maior perfeição possível nesta vida, estão longe de exercer as suas obrigações e fazer mais do que Deus requer. E são deficientes em muitas coisas que são obrigados a fazer. Então, olha só. Todos são igualmente obedientes? Não. Alguns são mais obedientes. E alguns atingem uma perfeição maior de obediência nesta vida. Ninguém foi tão obediente como Cristo. Mas nós sabemos que há cristãos menos obedientes e há cristãos mais obedientes. Assim como quem tem filhos, mais de um sabe. Você tem um filho mais servil e um filho menos servil. Eles não são iguais. E assim também os crentes não são iguais na sua obediência a Deus. Mas mesmo aqueles crentes assim mais obedientes, aqueles que servem a Deus mais intensamente em todas as coisas, em todo tipo de prática de boas obras, ainda assim eles estão longe de exercer as suas obrigações da forma como Deus requer, né? Porque, meus irmãos, para a gente cumprir tudo aquilo que Deus requer, da forma como Deus requer, exigiria não ter mais o pecado em nossas vidas. Isso a gente sabe que só na glória. Então vamos ver ali Lucas capítulo 17. Evangelho de Lucas, capítulo 17. Versículo de número 10. Alguém pode ler bem alto? Assim também vós, depois de haver feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos infiéis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Somos servos inúteis, né? Porque fizemos apenas aquilo que deveríamos ter feito. Então, se você fizer tudo que Deus ordena, se nós fizermos tudo que Deus ordena, ainda assim nós não vamos ter feito plenamente da maneira como Ele requer, porque em nós ainda habita o pecado. Esse ensino das Escrituras, muitos dizem o seguinte, eu já vi gente dizendo assim, mas se eu fizer tudo que Deus ordena, Deus ainda vai dizer, você é um servo inútil. Então eu não vou fazer nada. Eu já ouvi gente dizendo assim. Mas na verdade esse ensino das Escrituras é porque em nós, meus irmãos, há uma coisa chamada
arrogância. Se nós considerarmos que nós somos bons servos, nós vamos fazer o quê? Começar a pisar nos outros servos. Mas se nós considerarmos que estamos fazendo aquilo que Deus ordena e simplesmente isso, vamos tratar os outros servos com mansidão, com humildade. Os irmãos estão compreendendo? A confissão de fé traz um exemplo que não está aí, que é o exemplo de Neemias. Eu vou ler aqui um parágrafo do livro que me orienta, que diz o seguinte: no Antigo Testamento temos o exemplo de Neemias. Ele era um homem fiel, usado por Deus para transformar a nação para a glória de Deus. Ele é um homem que pode, ou que poderia, sem embaraço, catalogar um grande número de realizações. No entanto, o que é mais impressionante é que após listar suas boas obras, Neemias chega ao final do seu livro pedindo em oração: Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Nem mesmo Neemias pôde pressupor que ele pudesse, de fato, satisfazer o padrão da justiça de Deus por meio de tudo o que ele tinha realizado. Neemias, no final do seu livro, ele não diz: olha, Deus, tudo que eu fiz por ti. Ele diz: Senhor, lembra-te de mim segundo as tuas misericórdias. Próximo slide. Não podemos, pelas nossas melhores obras, merecer da mão de Deus perdão de pecados ou vida eterna. Tudo bem? Tchauzinho para você também. Então, olha aí, meus irmãos, esse ponto aqui é um ponto muito importante da confissão, tá? Por quê? Porque ele contradiz ensinos de muitas religiões, né? Ensinos que são contrários à palavra de Deus. Nós não podemos, pelas nossas melhores obras, merecer da mão de Deus perdão de pecados ou vida eterna. Olha só, sabe aquela balança, a ideia da balança? A ideia da balança. Tem igreja evangélica que ensina isso, não são poucas. Deus vai pegar, no último dia lá, Deus vai pegar suas boas obras, suas obras ruins, vai pôr na balança. O que pesar mais vai determinar se você vai para o céu ou para o inferno. Se você fez mais boas obras, você vai para os céus. Se você fez mais obras ruins, você vai para o inferno, ou vai para o limbo, ou vai lá para o purgatório, ou algum lugar assim. Né? Se bem que a igreja católica ensina que para o céu direto ninguém vai. Todo mundo vai passar lá por um purgo. Mas olha só, a Bíblia não ensina isso. As nossas melhores obras não podem merecer da mão de Deus perdão de pecado nem vida eterna. A Bíblia não ensina a ideia da balança. Porque é grande a desproporção que há entre eles e a glória por vir. É infinita a distância que vai de nós a Deus, a quem não podemos ser úteis por meio das nossas melhores obras, nem satisfazer pela dívida dos nossos pecados anteriores. Nós somos salvos pela obra de Cristo. Amém, meus irmãos? Somos salvos porque Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Ali, ao morrer na cruz, Ele pagou o preço da nossa salvação. Agora nós fazemos obras, fazemos boas obras, obedecemos a Deus, não para merecer salvação, não para perdão de pecados, mas fazemos boas obras porque Deus ordena. Então isso tem que ficar claro para nós. Próximo slide. Quando fazemos tudo o que podemos, só fazemos nossa obrigação. Somos servos inúteis. Lucas 17:10. Já lemos. Como boas obras procedem do Espírito e como as nossas, sem o Espírito, são impuras e misturadas com tanta fraqueza e imperfeição,
e elas não podem suportar a severidade do juízo de Deus. Então a pessoa que confia nas boas obras, né? A pessoa que vai chegar lá no céu lá com um caderninho de boas obras. Sabe o caderninho de boas obras? Deus na porta, né? Por que eu devo deixar você entrar? Senhor, está aqui, ó. Eu fui muito bom. Olha só quanta coisa boa eu fiz. Eu ajudei tanta gente. Eu fui uma pessoa quase perfeita. E está ali, né? Aquela negocinho na cabeça do cidadão. Aquela carinha de anjo. Deus vai falar, olha, eu vou pegar aqui a sua lista dos seus pecados. Quantas boas obras você acha que você fez? Ah, eu fiz 1 milhão de boas obras. Ah, é? Pois a lista dos seus pecados não dá nem para contar. Não serve para fazer expiação pelos seus pecados. Pode pegar o elevador e apertar o botão que desce. Então, meus irmãos, as boas obras não servem para a nossa salvação. Né? Paulo deixa claro isso em Romanos. Paulo deixa muito claro isso em Romanos. Nós devemos, para a nossa salvação, confiar em Cristo. Próximo slide. Não obstante que havemos dito, as nossas boas obras elas são aceitas por meio de Cristo. E as nossas pessoas, as pessoas dos crentes, também são aceitas por Cristo. Então, nós temos aí os textos prova. As nossas boas obras, não como se fossem nesta vida inteiramente puras e irrepreensíveis à vista de Deus. Vamos ler Jó, abra lá em Jó, capítulo de número 4. Jó, capítulo de número 4. Versículo 17 até o 19. Seria porventura o mortal justo diante de Deus? Seria acaso o homem puro diante do seu Criador? Eis que Deus não confia nos seus servos, e aos seus anjos atribui imperfeições, quanto mais aqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó, e são esmagados como a traça. Então aí, meus irmãos, as nossas obras, né, mesmo as obras dos santos anjos, né, Deus atribui imperfeição aos anjos. E quanto mais a nós, Ele vai atribuir também imperfeições e pecados. Então, nessa vida, as nossas boas obras, elas não são puras, à vista de Deus. Podem ser puras aos nossos olhos, né? Quando uma pessoa faz uma boa obra, a gente diz, nossa, como aquela pessoa é boa. Mas Deus atribui imperfeições. Mas olha só, mas em Cristo, mas porque Deus considera as nossas boas obras em Cristo, Ele é servido em aceitar e recompensar aquilo que é sincero, embora seja acompanhado de muitas fraquezas e imperfeições. Então, por que Deus aceita as nossas boas obras? Por causa da mediação de Cristo. É em Cristo. Quando Deus olha, por exemplo, para o nosso culto, você vem para o culto. Culto inclui boas obras. Porque nós estamos falando de boas obras biblicamente. Você vem para o culto. Primeira coisa que você vê aqui na igreja é aquela pessoa que você não vai com a cara dela. Você já entra na igreja e fala, essa pessoa, pelo amor de Deus, eu queria que não tivesse aqui na igreja. Você já pecou já, né? Se Deus fosse justo, Ele já mandaria um raio do céu, né? Você já seria fulminado ali. Aí você vai orar, pede perdão pelos seus pecados. Aí você está lá pedindo perdão pelo seu pecado, você lembra daquele vizinho seu que jogou lixo no seu quintal. Aí você está ali orando, Senhor, perdoa, Pai,
pela raiva que eu senti do meu vizinho que jogou o lixo no meu quintal, mas eu queria que ele morresse. Mas perdoa, Senhor, o meu pecado. Meus irmãos, nós pecamos no culto. Nós pecamos no culto. Nós começamos o culto pedindo perdão de pecados. A gente termina de pedir perdão do pecado, a gente olha para o irmão do lado e fala assim, meu Deus do céu, a pessoa, não, olha só, nem se arruma para vir para a igreja. Você acabou de pedir perdão pelos seus pecados, os irmãos estão compreendendo? Por que Deus aceita o nosso culto? É pela mediação de Cristo. É por Cristo. No final Deus aceita seu culto, o meu culto, mas é por causa de Cristo. Porque se dependesse da nossa santidade, do nosso culto perfeito, Deus não receberia. Porque a Bíblia deixa claro que Deus não aceita o que é imperfeito. E a nossa oferta de culto, ela não é perfeita. É pela mediação de Cristo. Então, a gente vai fazer boa obra. Esses dias eu vi isso, né? O pessoal vai fazer boa obra de caridade, quer tirar foto para pôr na internet. Pô, a Bíblia não fala, que uma mão faz, outra não fica sabendo? A gente entende que Deus só aceita a nossa boa oferta por causa da mediação de Cristo, porque tudo que nós fazemos está manchado por imperfeições, ou sejam imperfeições vistas, ou imperfeições que estão em nosso coração. Próximo slide, último slide. As boas obras feitas pelos não regenerados, elas são boas obras, como eu disse, né? Os não regenerados, aqueles que não receberam Cristo, eles fazem boas obras, e essas boas obras são boas obras. As obras feitas pelos não regenerados, embora sejam úteis quanto à matéria, coisas que Deus ordena, e úteis tanto a si mesmo como aos outros, como é o caso de Cornélio antes da sua conversão, contudo, por procederem de corações não purificados pela fé, não são feitas devidamente, segundo a palavra, nem para um fim justo, que é a glória de Deus. São manchadas pelo pecado, são pecaminosas, e não podem agradar a Deus, nem preparar o homem para receber a graça de Deus. Não obstante, quando eles negligenciam essas boas obras, o seu pecado é ainda mais grave e ofensivo diante de Deus. Tem vários textos aí, a gente não vai ler por causa do nosso tempo, mas acho que deu para os irmãos entenderem aquilo que é ensino geral das Escrituras sobre boas obras. Vamos orar, igreja. Senhor nosso Deus, perdoa, Senhor, os nossos pecados. Olhando, Senhor, para a Tua palavra, que é perfeita, vemos em nós imperfeições. Reconhecemos, ó Pai, quanto temos sido falhos na prática das boas obras. Reconhecemos, ó Deus, quanto temos sido falhos em obedecer a Tua palavra, especialmente no que tange a amar ao próximo como a nós mesmos, ó Deus. Pedimos em nome de Jesus a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Purifica, ó Deus, nosso coração, as nossas atitudes e as nossas obras. E pedimos, Pai, em nome de Jesus, desperta o Teu povo para a prática das boas obras. Que nós possamos Te obedecer e que, praticando boas obras, sejamos fortalecidos em nossa confiança em Ti. E também, ó Pai, tapemos assim a boca dos adversários e venhamos a glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.